galera, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho da aula de história, tá? O prof já tinha comentado ali na plataforma que a gente vai iniciar umas atividades e falar um pouquinho sobre os povos indígenas brasileiros, tá? A gente sabe, quando a gente fala dentro da área da história, que os índios não só viviam no Brasil, mas em todo o continente americano, tá? Muitos recebem nomes diferentes, tá? Devido às suas tribos, tá? Bom, nesse texto que vocês estão vendo aqui, tá? Diz algumas informações desde o ano que os portugueses chegaram no Brasil, ali por volta de 1500, tá? Fala um pouquinho da estrutura, como aconteceu, o que estava acontecendo, o que eles encontraram quando chegaram aqui, certo? Então a gente vai fazer uma leitura e a gente vai comentando sobre essas histórias, tá? Então vamos lá. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram povos indígenas que tinham costumes e modos de viver próprios. Esses povos não deixavam registros escritos contando a sua história. Então, como eles não tinham domínio da escrita, né, eles não sabiam escrever, não tinham esse conhecimento, então eles não deixaram nenhuma parte, nenhum desenho, nada escrito, nada feito, nada realizado na parte de escrita, desenhos, pinturas, essas coisas não existiam, certo? Por isso, a conhecemos por meio de relatos dos europeus, pelas pesquisas arqueológicas e pela tradição dos indígenas atuais, certo? Com o passar do tempo, o contato entre indígenas e europeus gerou o extermínio de várias sociedades indígenas, principalmente pelo ataque dos portugueses para ocupar as terras onde os indígenas moravam e pela transmissão de doenças trazidas de países distantes. Quando ele fala a palavra ali, né, extermínio, houve uma guerra entre os portugueses, né, com os índios, né, com as tribos indígenas, e houve uma matança, né, mataram muitos índios, né, milhões de índios que viviam no nosso território, que hoje é o Brasil, certo? Aí ali tem uma ilustração que mostra um pouquinho da vida, né, do cotidiano das tribos indígenas, tá? Os indígenas eram povos guerreiros que viviam em agrupamentos chamados pelos portugueses de aldeias. Tá? Cada aldeia tinha um líder, um chefe que tornava as decisões nas guerras em diversas situações. Em muitos lugares eram conhecidos como caciques ou caciques, né? O texto a seguir explica um pouco mais sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje são o Brasil. Então ele fala um pouquinho, né, da história portuguesa vindo para o Brasil, né, resumidamente assim, né, explica. Ali tem um mapinha também, que é o próximo slide agora, tá? Esse mapinha e essas cores, vou minha câmera para cima, isso. Aqui nesse mapinha, gente, a gente tem as tribos indígenas, tá? Povos indígenas que habitavam o litoral. Então a gente tem diversas tribos indígenas que habitavam toda a parte do litoral brasileiro naquela época, tá? Então a gente tem aí as tribos Tupinambá, Tamoio, Tupiniquim, Carijó. O Carijó, tá? Ele era uma tribo que pegava de São Paulo até o sul, né, do nosso litoral gaúcho, tá? E ali mostra um pouquinho dessas características das tribos que não existiam aqui na nossa região, tá? Hoje nós temos outras tribos, certo? Falando um pouquinho dali, fala-se o modo da vida da população nativas, tá? Então, quando o professor de história, quando vocês verem mais adiante, né, na série de sexto, sétimo ano e por diante, que entra nessa parte do conhecimento indígena, da parte da história, ele não vai tratar o índio como índio, ele vai tratar como povos, né? Ou povo nativo, ou população nativa, povos indígenas, nativos daquela região, né? Ou nativos, tribos nativas daquela determinada região lá do litoral norte, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina,
do Nordeste brasileiro, enfim, tá? Ele vai estar se referindo sempre a algum assunto mais específico daquela história que a gente já viu no passado, já viu em séries anteriores, certo? Então ele fala um pouquinho e as características de cada tribo, tá? No próximo slide, agora, na próxima tela, né, a gente tem algumas imagens, tá? Que retratam um pouquinho do olhar europeu das pessoas que vieram da Europa para o Brasil, como é que eles retratavam os indígenas para mostrar lá nas suas coroas, nas suas nacionalidades, né, como é que era visto as pessoas que viviam aqui no nosso continente, tá? Fala um pouquinho do Pero Vaz de Caminha, a visão que ele teve, né? E algumas atualizações assim da parte da história. Então eu peço que vocês leiam e compreendem bem o texto, tá? Escutem nosso videozinho também. E é bem isso aí, tá? Nós falamos um pouquinho da colonização indígena, como é que era vista, né? Aonde tinha maior concentração, né, dos povos indígenas, eram mais para a faixa do litoral brasileiro, né? Elas viviam mais ali porque tinha uma facilidade da pesca, né? Como eles viviam muito da pesca, do cultivo da terra, né? Mas não deixaram registro nada por escrito, tá? Muitos registros que a gente tem sobre as tribos indígenas do passado é através do que os portugueses, né, os europeus, fizeram de pintura, de escrita, como a gente tem a imagem aí, tá? Feitas de pinturas para falar um pouquinho quem estava aqui, o que tinha aqui, para levar então para suas cidades, né, para os seus países lá da Europa de origem, certo? Então, a gente fica por aqui. Vai ter umas perguntinhas referente ao texto, certo? E também nos veremos no próximo vídeo, certo? Um abraço e até a próxima.